Fala, gente! Estamos com o segundo episódio do Conexão Balsa e hoje estamos com um convidado muito especial aqui. Não uma super referência, pelo menos assim, aos meus pequenos olhos. Senhor Bruno Melo, antes de começarmos, eu queria só contextualizar que o Bruno foi um cara muito importante para mim no mercado audiovisual. Um amigo que eu conheci nas andanças dos casamentos aí da vida. E desde o primeiro momento a gente fez uma amizade e seguimos aí até hoje com essa amizade bonita. E é um cara que é muito referência para mim em produção de conteúdo, em criatividade, em processo criativo. É um cara que me ensinou muito sobre narrativa, sobre produzir conteúdo, né? Na época que eu era bem cruzão, assim. Que a gente gravava uns videozinhos de casamento. Enfim, com vocês, senhores, Bruno Melo. Queria que brevemente o Bruno se apresentasse pro Conexão Balsa. Quem é o Bruno Melo? Quem é o Bruno Melo? Muito prazer estar aqui na Connection Balsa, gente. Oiê! E aí, adorei o convite, Dudu. Tu sabe que eu sempre sou um apoiador dos seus projetos Sempre. e do seu trabalho. Sempre. Eu acho que isso é importante, a gente ter essa positividade e sempre tento apoiar não só os amigos, mas também os criadores, sabe? Eu acho que a gente precisa ser criador de conteúdo, essa é a minha paixão. Quem sou eu? Eu sou, se eu fosse resumir, eu sou um criador de conteúdo, eu faço isso acho que desde criança, sabe? Eu já fazia conteúdo antes do YouTube ser o YouTube, aliás, essa é uma grande frustração minha, tá? Eu criava pro YouTube antes de isso ser realmente uma profissão, e eu não consegui ter esse feeling, né? Não é que eu não consegui, eu não... Na época, como não existia, eu não sabia, né? E eu não... A gente não sabia onde ia chegar tudo isso. Eu não sabia onde isso ia chegar, mas eu acho que nunca parei de criar. E eu crio e eu não consigo parar. É um vício meu. É algo que é tão natural, tão orgânico que eu faço diariamente, às vezes até sem um processo estabelecido, muito intuitivo, muito subjetivamente, mas que hoje eu já consigo olhar de uma forma mais natural. Um assunto pode ser bem-humorado e, ao mesmo tempo, educacional. Acredito muito nisso, sabe? E faço isso constantemente, né? Então, as pessoas... E eu gosto de trabalhar esses pilares, né? Que são os pilares principais do TikTok, por exemplo. Quais são os 3 pilares principais do TikTok? Educação, entretenimento e descoberta. São os pilares principais do TikTok e eu tento unir tudo isso num conteúdo só. Pra... quem sabe, alcançar mais público, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo... Por isso que ele explodiu o TikTok, né? Exato, né? Então, um exemplo, né? Tu vai fazer um vídeo sobre qualquer coisa. Eu tive agora em Cotiporã. Estivemos lá visitando. Construímos um conteúdo que deu muito certo. E nesse conteúdo tinha o quê? Tinha entretenimento, que era as pessoas acompanharem a nossa trajetória lá bem-humorada, mas também tinha educação. Tinha informação ali da cidade, por que era legal conhecer a cidade. Então, dá para entregar os dois. Né? Claro que isso depende muito do teu posicionamento como profissional, né? Tem algumas profissões que é mais complicado tu andar de forma bem-humorada com isso, ou brincar com coisas, né? Sei lá, um advogado. É mais complicado tu conseguir trabalhar o direito, a advocacia de uma forma bem-humorada, porque tu vai passar um posicionamento que não é uma pessoa séria, digamos assim, né? Mas dependendo do assunto, tem como tu adaptar e tirar o melhor disso. Eu acho que as pessoas precisam se adaptar rapidamente à inteligência artificial, porque ela impulsiona o nosso trabalho. Ela acelera, ela faz nós ganhar tempo. É claro que quem não se adaptar vai ficar para trás. Essa semana passada teve atualização, né, do ChatGPT e a gente viu a possibilidade de criar-se imagens em uma qualidade altíssima com apenas um comando. E imagens com texto. Imagens com uma perfeição que até antes de ontem precisava de horas e horas de um designer super experiente para conseguir aquilo. E agora,
Qualquer pessoa. Ou de um comando muito refinado pra te conseguir... Mas mesmo Mas- com comando, né? Algumas semanas atrás, mesmo com comando não dava. Não dava, né? Agora dá. Então, isso é assustador a ponto de a gente pensar que, Jesus, eu até ontem tinha que investir determinado valor em um profissional ou em uma empresa para conseguir determinada coisa ou determinada, no caso, mídia. E agora, qualquer pessoa com um comando consegue realizar a mesma coisa em minutos, segundos. E isso é assustador. Isso faz a gente dar um passo para trás e pensar: por onde nós vamos a partir de agora? O que eu preciso estudar? Como eu acompanho isso? Como eu não fico para trás? Mas eu não consigo olhar de nenhuma forma isso negativo, de sendo negativo, porque isso abre possibilidades que a internet abriu há um tempo atrás. Porque antigamente o que era? Tu queria ser ator da Globo, tu queria ser o Faustão, era quase impossível. Era uma pessoa que conseguiria alcançar aquilo em vida. E aí veio a internet. E a internet fez o quê? Qualquer um pode. Pega o teu celular. Democratizou a informação. Ela democratizou as possibilidades. A inteligência artificial vai fazer a mesma coisa, já está fazendo a mesma coisa. Ela está democratizando as possibilidades. Qualquer pessoa com vontade, com entrega, com curiosidade, pode estudar e criar qualquer coisa. E isso é genial, mas perigoso ao mesmo Perigoso. tempo. Dá um medinho, né? Dá um medo, porque se tu não acompanhar isso, tu vai acabar ficando para trás. Vai acabar ficando para trás. Gera de alguma forma uma necessidade de adaptação. Por isso que quando a gente olha lá o relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho, o que aparece? Pensamento crítico, adaptabilidade, resiliência, pensamento criativo. Isso aparece lá como se fosse, tipo assim, ó, se tiver que investir no que agora pro futuro, investe nisso. Claro, por causa da inteligência artificial. Porque criatividade me parece uma skill que até pouco tempo todo mundo tratava como um talento, né? Nossa, que criativo é o Bruno! Como se isso fosse um super talento meu, no caso, né? E eu nunca me considerei uma pessoa criativa, por exemplo. Eu sempre me considerei uma pessoa que entendeu rapidamente, desde jovem, o processo criativo. Que é, bom, eu preciso criar um vídeo. Como que eu crio esse vídeo? Eu sempre entendi esse processo. Isso é um processo. Como eu fui bombardeado desde criança por várias referências, cinema, vídeo, eu sempre consumi muito, eu entendi esse processo e aplicava esse processo nas minhas criações. Nesse momento, a inteligência artificial dá para nós a possibilidade de qualquer um ser criativo. De qualquer um criar um roteiro. De qualquer um criar um vídeo, uma imagem. É só saber e entender as perguntas certas, digamos assim, sabe? Saber Ou usar a estudar para isso. ferramenta, né? Usar a ferramenta a seu favor. Então, eu enxergo como um cenário muito otimista de impulsionar pessoas a produzirem mais e melhor e com mais qualidade e com mais criatividade, porque o próprio processo impulsiona a gente extrair o melhor dele. Eu enxergo que, assim, quanto mais eu uso a inteligência artificial para criar as minhas artes, digamos assim, melhores elas ficam e melhor eu fico. E essa conversa leva a novos caminhos e eu crio mais e melhor. Então, assim, eu tô vivendo um momento... Eu acho que eu nunca fui tão criativo. Pelo fato de agora ter um super assistente que me deixa mais criativo. Sabe? Então, eu tô certo... E acelera o teu processo de criação, né? Eu confesso pra vocês, tá? Eu estou extremamente dependente. Sabe? Eu fico até assustado se um dia, agora tu não tem mais isso. Eu vou chorar no banho. Se isso acontecer. Já te imaginou hoje sem a IA? Te tirarem isso agora? Vai ser difícil, né? Porque aí isso volta de aquele esforço muito maior de tu ter que desenvolver, criar aquilo, né? E que eu acho que também tem um lado importante da gente criar, da gente botar a mão, da gente fazer, botar a personalidade,
Mas aí entra aquela questão, cara, hoje a gente vive num mundo extremamente acelerado, Com né? certeza. Hoje o nosso maior valor é o tempo, né? Vou dar um exemplo simples aqui, né? Para o pessoal que trabalha em qualquer empresa, né? Quantas vezes tu se viu com um PowerPoint aberto na tua frente, em branco, tendo que criar uma apresentação sobre qualquer assunto e tu não sabendo nem por onde começar? Hoje, tu dá um comando e esse PowerPoint aparece em segundos na tua frente pronto. Só que o que acontece? Qual que é o teu papel nisso? Personalizar, criticar. Uhum. Por isso que quando a gente Refinar. olha o relatório do Fórum Econômico, o pensamento crítico está em primeiro. Claro, porque eu preciso pegar isso pronto, que foi feito por um robô, que não tem nenhum caráter humano, e olhar, não, isso sim, isso não, tira aqui, bota aqui, gostei mais daqui. Tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente não tá bem. A gente não somos humanos, né? Sim. E aí é difícil ser criativo num dia ruim, sabe? Ou num ambiente que tu não esteja impulsionado. Mas no momento que eu tenho uma certa memória com uma inteligência artificial que sabe que dos últimos 10 roteiros, digamos, de vídeo, eu criei seguindo um estilo de comunicação, seguindo um estilo de palavras, um estilo de falar, quando eu for fazer o 11º, ela já vai saber o jeito que eu falo. Ela já vai saber o jeito que eu entro nos vídeos, que eu chego falando. Então, o comando de vou criar agora um vídeo sobre canecas. Ele vai escrever esse vídeo sobre canecas falando do jeito que eu falo. E aí, gente, aí que a gente começa a ganhar. Por isso que entre todas as IAs, eu ainda sou fã e adepto diariamente do ChatGPT. GPT. Por quê? Porque eu tenho 2 anos de memória com ele. Então ele me conhece a ponto de, bom, beleza, vamos criar mais um roteiro. Eu pensei em fazer um roteiro assim, assim, assado. Escreva ele pra mim. E ele escreve como se eu estivesse falando. É claro que ele escreve algumas coisas que eu não quero falar. Só que aí depois eu faço o quê? Filtro. Filtro. Não, isso sim. Só que aí quando eu retiro essa frase, retiro essa palavra, o que ele sabe? Ele aprende. E na próxima, ele não traz isso. Ai, meu Deus do céu. É mágico. É genial, é genial. É genial. É como se fosse É como se a gente tivesse um funcionário que nunca dorme, que trabalha o tempo inteiro, que é incrivelmente genial e que te conhece como ninguém te conheceria, sabe? É como se tu tivesse um super cérebro. Sempre que essa semana eu perguntei qual que é o futuro da evolução tecnológica. E aí ela... Essa era uma outra pergunta que eu ia te fazer. É? Qual que era o futuro? O futuro que a própria IA me trouxe, e aí é legal, eu tô fazendo lives que é eu conversando com a IA. Só eu e ela falando. E aí ela mesma me trouxe que o futuro é a gente controlar a IA pelos pensamentos. Então a gente vai ter algum tipo de, né? Chipzeira na cabeça? Chipzeira ou alguma coisa que até a gente plugue aqui, que a gente vai pensar, e esse pensamento vai dar um comando pra inteligência artificial. Aí tu pensa, né, cara? Hoje a gente tem as home techs, né? Tipo, tu controla a Alexa, tu controla a casa inteira, meu. Aí Pela pensa voz. Tu pensar, tipo, liga a TV, Ligou a TV. sabe? Liga a luz. Cara, faz um café, né? Liga a luz. Ah, eu queria um café. Tu pensa, Quero um a máquina cappuccino. começou. É louco, né? Aí tem os robozinhos que vêm te trazer, assim. Te entrega do lado, assim. Cara, aproveitando esse gancho da pergunta, pro Bruno, qual é o futuro? Pra mim, as pessoas, né, o trabalho vai mudar muito. As pessoas irão se adaptar a serem especialistas em determinada coisa, assunto, nicho, mas o futuro do trabalho passa por uma interação humano-máquina, onde eu, Bruno, que tenho a minha especialidade, num caso, para a criação de conteúdo, para processos criativos, usarei a IA para acelerá-los e me tornarei um especialista nisso. Então eu acho que todos nós nos tornaremos curadores de determinados assuntos que utilizarão a IA para impulsionar projetos.
Então, imaginem que alguma empresa ou pessoa precisará resolver determinado problema. E ela vai precisar fazer as perguntas certas para a IA para resolver aquele determinado problema. Em algum momento ela pode se frustrar por não conseguir pelo fato dela não ter a experiência necessária para fazer as perguntas certas. E aí ela vai me encontrar como uma curadoria, como alguém especialista em determinado assunto, e eu vou trazer essas soluções com a ajuda da IA. Isso em caráter cognitivo, caráter, no caso, estratégico, né, de pensamento, né? Mas questões mais operacionais vão ser todas substituídas por robôs, né? Todas. Tudo que for muito operacional Vai ser automatizado. vai ser automatizado, né? Vão ter agentes que farão, ou próprios robôs farão. Ou poucas pessoas que vão gerir aquilo, mas Exatamente. vai ser escalado para Exatamente. muitas máquinas, Então né? imaginem que um processo, hoje eu tava mexendo na Manus, um processo que hoje eu me dei de conta que existe um setor inteiro de uma empresa fazendo aquele determinado processo, porque precisa de várias experiências dentro de um RH, digamos assim, para fazer aquilo, vai se tornar que vai ter uma pessoa especialista naquele processo ou naquele tipo de experiência que vai usar diversos agentes de IA para fazer aquela mesma coisa. E ela só vai meio que refinar, no caso, as respostas que ela espera para retirar o melhor, né, daquilo, né, e acelerar a produtividade, né. Então, eu acho que loucura. vamos por aí. Até tudo mudar, que pode ser semana que vem. Ou amanhã. Exato, exato. Cara, qual o maior erro do cara que produz conteúdo hoje para o Bruno? Eu acho que produzir conteúdo, o maior erro de quem produz conteúdo é perfeccionismo. O que eu enxergo da criação de conteúdo, tá? A criação de conteúdo nada mais é que repetição. Só que tu encontra o teu estilo, a tua forma de comunicar fazendo. Então, quando tu começa a produzir conteúdo, é normal que tu utilize bengalas, né? Impulsionadas pelo teu ego, de não, isso aqui não está bom. Isso aqui ainda, sabe? E tu vai adiando, tu vai procrastinando. Então, o maior erro da produção de conteúdo é o perfeccionismo. Tu precisa começar a criar. Tu precisa startar a criar. Eu acho que, assim, para chegar num nível assim como vocês chegaram, vocês tiveram que começar um dia. E não foi assim que vocês começaram. Uhum. Então, esse é o maior erro. Porque tu descobre o teu conteúdo no caminho. Tu descobre, tu te acha, tu te encontra. O próprio muda. conteúdo te dá mais conteúdo. Então, tu posta um vídeo hoje e ninguém vê. Mas uma pessoa vai ver, vai te dar um feedback. Ou aquele próprio conteúdo que tu viu, tu ali olhando ele pronto e vendo que ele deu errado, te mostra o que tu errou e como tu pode seguir. Então, o maior erro que eu enxergo hoje é o perfeccionismo, uma vez que se tu não fizer, tu nunca começa. E aí, essa própria jornada te traz o aprendizado necessário para tu conseguir chegar num nível como esse e que vocês hoje já têm de extrema qualidade. Então, tipo assim, são passos. Então, tu vai e faz aqui, depois tu faz outro, porque é difícil essa repetição. E todas as plataformas hoje, que é onde tu posta esse teu conteúdo, né? Elas exigem essa frequência, sabe? Esse posicionamento constante, Uhum. sabe? De tu tá aqui hoje, depois tu tá aqui amanhã, sabe? E aquela máxima, né? De quem não é visto, não é lembrado. É o que mais acontece hoje em dia, né? A gente precisa ser visto. E pra gente precisar ser visto, a gente precisa de repetição. Então, a gente precisa pensar a longo prazo. Pensar que isso aqui é só o início de algo maior. Mas que tu precisa continuar. Continuar, continuar, continuar. E dentro de um tempo, tu vai ter resultados. O perfeccionismo acaba sendo o inimigo da constância, né? Uhum.
Porque tu conseguir se manter constante produzindo, mesmo que não seja no formato perfeito, o conteúdo perfeito, da forma perfeita que tu imagina, ele pode te levar a um resultado, mas o perfeccionismo às vezes vai te travar ali e tu não vai... Tu vai parar em algum momento. Só que hoje, ninguém mais aguenta isso. E as pessoas querem se conectar com pessoas reais, que vivem histórias reais, sabe? Eu noto que os meus conteúdos que mais viralizam ou que mais vão longe são histórias comuns, de pessoas comuns, que estão vivendo aquela vida real e que conseguem enxergar que, cara, essa é uma vida de uma pessoa normal, ela tá realmente sendo verdadeira. É genuíno. É genuíno. Então, quando vocês forem criar conteúdo, sejam vocês mesmos, sabe? Eu sou eu, sabe? Eu noto que, assim, eu sou eu o tempo inteiro, sabe? Que se tu me encontrar na rua, dá pra claramente ver que eu sou o mesmo cara da internet, sabe? Eu sou bem-humorado, eu falo bobagem, mas eu também gosto de falar de assuntos tecnológicos, eu gosto de falar de IA, sabe? E então, essa é a primeira dica que eu dou. E a segunda meu Deus, gente, usem a inteligência artificial. Qualquer uma, escolham a que vocês preferirem. Isso é uma ferramenta poderosa que, se bem usada, pode potencializar a produtividade de vocês e vocês vão ganhar tempo. Tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, usando essa ferramenta, vocês vão poder chegar cada vez mais rápido nas soluções e com mais qualidade, tá? Então, estudem sobre inteligência artificial. Eu tenho um curso sobre isso. Fiquem à vontade para consumir esse curso maravilhoso que gravei aqui na Balsa. Super recomendado. Aguardem que teremos outros episódios, outras conversas, outros assuntos. Espero que vocês tenham curtido esse papo sobre inteligência artificial. Bruno, sigam o Bruno, @BrunoMelo. Em todas as redes. Todas as redes. Canal do YouTube, tudo. Tá em todas as plataformas. Sigam Conexão Balsa, né? @Balsa Produtora. Eduardo Júnior, que tá ali atrás da câmera. E Matheus, Ney, toda a galera aí. Valeu, até o próximo. E encerramos por aqui. Dale, beijo! Dale.